Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs do Grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro. É uma alegria poder estar com vocês, atendendo ao convite da nossa querida amiga Ana, dos outros irmãos que conosco estão neste momento, vibrando para que o nosso trabalho, pequenina contribuição, que é do coração, chegue até o coração de vocês. O tema hoje é um tema muito importante para o nosso momento atual. Vinde e eu vos consolarei. Então, eu peço licença que eu vou permitir para fazer dividir o nosso screen, que assim a gente possa dividir a nossa telinha de uma forma que facilite a nossa conversa, tá? Porque a imagem fala muito mais do que palavras. Assim como a gente se comunica com o olhar, muitas vezes fazendo um olhar, mas querendo dizer outra coisa, a gente comunica com o pensamento, né? Olhando de um jeito, sorrindo e pensando de outra forma. Nós alicerçamos aquilo que queremos dizer do tesouro que está no nosso coração, através das nossas palavras, com a imagem, com a voz, com o nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Eu participei recentemente de uma jornada de trabalho que era esse o título. Bem, meus queridos, nós vamos aproveitar o momento, então, já que a gente corre para arrumar o corpo, para acertar o físico, e faz dieta, e faz um monte de coisa aí, gosta da vida, gosta de esporte, o que é muito saudável, muito importante. Notem bem que cada vez Jesus nos convida também a fazermos o esporte para deixar o nosso espírito em forma. E Ele está sempre nos oferecendo a água da vida. Ele é a água viva que nos dessedenta dos nossos problemas, dos nossos infortúnios. E Ele nos consola de todas as maneiras. E o consolo chega de formas inesperadas, de forma através de uma mensagem. Você está triste, ouve uma música, aquela música te reverte para uma situação agradável, pode reverter para outras situações, mas se você está com Jesus no coração, pedindo o apoio dele, eles, os benfeitores, trazem a música que vai te reverter pela memória a algo muito agradável, que te fará companhia aos teus próprios pensamentos. Ou uma mensagem que chega no WhatsApp de encorajamento. Ou então um visual que você tem um déjà vu, e você vê uma cena e se diz, nossa, isso me lembrou meu bisavô, meu avô, o meu tempo quando eu ia no sítio com meus pais, ou quando eu ia para a praia, ou quando eu ia para a escola, ou meu primeiro professor, um amigo diferente. Tantas coisas nós podemos ter para nos ajudar a receber esse consolo espiritual. Vinde a mim, todos vós que estão padecendo, estão inconsolados, e eu vos consolarei. Jesus prometeu, Jesus não falha conosco, ele é íntegro, ele é o exemplo maior que nós temos no nosso universo, é o nosso Mestre Jesus. O seu evangelho reverbera por todo o universo. O evangelho é o código moral para sempre, é o código moral dos multiuniversos. Ele é o médium de Deus. Se ele nos trouxe todas as lições do perdão, do amor, sofreu para nos mostrar o exemplo da humildade, ele é o maior. Não tem mais palavras para descrever Jesus. Sendo assim, vinde a mim vós que padeceis e andas angustiados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 18. Esse texto está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Eu convido aqueles que às vezes não têm o hábito de abrir o Evangelho. O Evangelho, eu digo que é uma guideline for life, é um guia seguro para a vida. O Evangelho, para mim, Elza, é um livro da psicologia espiritual, psicologia de vida, que cabe em qualquer religião, em qualquer seita, em qualquer crença, mesmo aqueles que não acreditam em nada, seguindo essas linhas abençoadas, perdoe, não julgue,
atenda, faça caridade. Muitos atendem a caridade material porque se não há nada depois da morte, eu não acredito que a vida continua, eu sou materialista, eu vou fazer o melhor agora para mim. Mas, de repente, tem pessoas muito boas, humanistas, que acreditam no ser humano, que fazem muita coisa boa, como a minha professora de Esperanto, Beatrice Clark, que nos idos de 1999 me ensinou Esperanto, só que ela não conseguia mais entender a doutrina dos espíritos, porque foi educada num convento, massacrada num convento, o esposo também. E naqueles tempos, né, ela desencarnou com 92 anos, e naqueles tempos de criança, da sua parte, as famílias colocavam seus filhos nos boarding school, né, nos internatos, e ali ficavam, e muitos saíam dali para ser freiras ou serem padres, e se rebelassem contra isso, era como se sujasse a família, porque era muito chique, era status ter uma freira na família, ter um padre na família. E a doutrina espírita, ela é libertadora. Jesus nos ensina a liberdade, nós não estamos atávicos, grudados a nada, nós temos a liberdade, primeiramente, do livre-arbítrio, né? Do free will, e nós temos as escolhas, e conforme a nossa escolha, conforme o que desejamos, conforme a nossa ambição, conforme nossos procedimentos, nossos comportamentos, nós vamos colher depois. Não tem como, não sei, ser diferente, não é mesmo, Ana? Então, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso nos escreve Mateus, que Jesus nos escreveu, mas Mateus guardou as suas mensagens, colocou nos pergaminhos, para que hoje nós pudéssemos ter essas lições libertadoras. E Jesus não queria aparecer falando de mim, mim, mim. Ele simplesmente mostrou que ele estava fazendo e que todos nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. O muito mais, palavras dele. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam como todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Nós temos que ter esperança. Nós temos que ser a estrela verde da esperança e a estrela branca da paz nas nossas consciências. É a nossa balança de vida, nós precisamos disso. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Ele não derrogou nenhuma lei. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como o dever, o amor e a caridade. É o nosso dever. Lembrem-se, lembremos-nos todos que fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Benevolência, indulgência, perdão. Isso forma esse conjunto da lei de justiça, de amor e de caridade. Uma só lei. Com esse tripé maravilhoso que equilibra a nossa condição de ser eterno, de espíritos em evolução. E nós precisamos agir dessa maneira. Como é que a gente vai ficar feliz se a gente vê irmãos nossos na Síria sofrendo, sem teto, no meio de uma guerra, crianças sendo despedaçadas por tiros de canhão, pela ambição do homem? Como é que a gente vai deixar de orar por esses nossos irmãos que precisam também conhecer a Jesus
através das nossas orações que chegam até eles. Não é? Já partiram, estão no plano espiritual, muitos deles, ou morrendo nas praias, como aquela criança, há uns anos atrás, que chocou o mundo, mas não chacoalhou, chocou, mas não chacoalhou. Alguns viraram-se e continuaram no seu banquete. Ah, meu Deus! Mas vira do outro lado, os olhos não veem mais, o coração para de sentir. Não é o mesmo para conosco, não é mesmo? Então o Consolador prometido nos diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, que são tão poucos, não é? Os mandamentos que Jesus nos ensina não são muitos, eles estão, todos eles, inscritos na lei de justiça, de amor e de caridade. Dentro dessa lei está a lei de conservação, de reprodução, a lei do equilíbrio, a lei do amor, a lei da paz, a lei da esperança, está tudo neste compêndio. Nós podemos fazer isso. E eu rogarei ao Pai, nosso Pai. Pai é Deus, Pai de todos nós. Jesus é o nosso irmão maior, é o Cristo do nosso planeta Terra. Ele faz as suas conferências no Sol, junto com os Cristos dos outros planetas. E eles continuam o seu trabalho incessante, há bilênios, há bilênios, há bilênios, há milhares de bilênios, há milhares de milhares de milhares de bilênios. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós temos um diferencial. Aqueles que sentem o chamado do Cristo Consolador, através da filosofia espírita, dessa ciência espiritual que nos mostra a ciência do espaço, a comunicação, como estão os nossos irmãos e amores no plano de lá, através de tantas comunicações, por médiuns excelentes, e que nos ensina essa moral que é dos universos, que é a moral que o Cristo nos deixa para nós cristãos, mas ela está escrita em todas as religiões. Nós temos em nossos grupos aqui em Londres, que fazemos estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né, do Caminho, Verdade e Vida, todas as semanas, nós temos muçulmanos, nós temos ortodoxos, e eles estudam conosco, porque nós não conflitamos, porque a palavra religião nem é falada, porque o Espiritismo para nós aqui é uma filosofia de fraternidade, de compreensão, para estudarmos as leis dos universos, através da doutrina espírita. As leis do universo não pertencem a uma religião, não pertencem a um partido, ela é de todos nós, todos os povos, né? Mas vós os conhecereis, o Consolador prometido que estamos falando agora, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, esse Espírito Santo é a nossa terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus. São os Espíritos que trazem as informações dos céus para a terra, céus em verde de comas, né? Entre aspas, não é? Para que a gente possa entender que essa ciência espiritual é o Espírito Santo, porque está santo em nome de Jesus. E nós precisamos muito, muito disso, meus amigos. Daí, Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. O que o Cristo disse? Fica um pontinho de interrogação na sua mente para que você possa meditar nisso e buscar nos evangelhos. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo àquela época. Era uma época bárbara, o olho por olho, dente por dente, o poderoso mandava matar quem ele quisesse, a mulher mandava matar o filho, mandava matar o escravo, mandava roubar, mandava disseminar para ter aquela fazenda, matar todo mundo. E Jesus vem e mostra
a lei do amor, ensina a lei do perdão e do amor para com todos, amar os vossos inimigos. Meu Deus, os fariseus ficaram loucos. Como que ele vem aqui e acha que tem um reinado e quer que ame todo mundo? Como é que eu vou mandar amar aquele que eu não gosto? Enfim, nós sabemos que por qualquer fagulha pode-se acender uma fogueira e pode-se fazer uma queimada e pode-se destruir uma floresta, destruindo animais, destruindo vidas. É assim que eles faziam. Jesus vem e ensina a apagar essa fagulha do mal para colocar a fagulha do bem dentro do coração, que é o amor e o perdão. Se ele vem lembrar que o que o Cristo disse é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. E hoje a doutrina dos espíritos, essa filosofia fantástica, nos ensina a conhecer Jesus. E ele caminha diariamente em nossa direção. Está em nós ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir e sentir Jesus, essa presença amiga na nossa alma, quando estamos sofrendo, necessitados, nossos entes caros que estão dando um adeus, até breve, estou partindo para a verdadeira pátria espiritual, dói a nossa alma, porque nós não vamos ter um bilhete de avião para atravessar o oceano e vê-los. Nós vamos ter, sim, um bilhete que nós vamos comprando devagarzinho, com o nosso comportamento, com as nossas ações no bem, com o nosso olhar caridoso ao menor, a educação para o pequenino, com amor. Os pequeninos, as crianças frágeis, estão nas nossas mãos e muitas vezes estão na mão de verdugos, né, de bulinadores, que utilizam-se das crianças. Está em nós ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e ajudar os pequeninos dos orfanatos. Se nós não temos filhos, nós podemos fazer o consolo. Nós podemos ir até um orfanato, um abrigo infantil, seja de moços, seja de crianças, passarmos uma tarde. As crianças tomam vacina, sozinhos, doloridos, está com dodói, está com febre. Não tem ninguém que fique passando aquele calorzinho do coração para coração, abraçando a criancinha de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 15, 16, precisam da nossa atenção e do nosso carinho. Ó, desperta tu que dormes, se podes fazer alguma coisa por essas crianças, esses orfanatos, esses abrigos, façam por caridade, ainda há tempo. Ah, mas eu não posso pegar mais ninguém em casa, minha casa já está cheia, não tenho onde dormir, uma mais para educar. Faça, é o melhor emprego da tua riqueza, do teu potencial, do teu poder, e Jesus te dará em dobro. Nunca se esqueça, nada nos acontece por acaso. Se uma mensagem chega até você, na hora que você está meditando, pensando ou refletindo sobre alguma coisa, essa mensagem pode ser o caminho, a chave de uma porta que vai abrir para um futuro de luz, se ele não seja um futuro pleno de felicidade agora, porque a felicidade não é deste mundo, seguramente vai ser pleno de felicidade, com seu dever cumprido, atendendo ao chamado desse mestre por excelência, o nosso mestre Jesus. Então, o Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu, propositalmente lançado sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa a um objetivo útil a todas as dores. E eu gosto muito, meus amigos, deste livro aqui, O Consolador. Eu comprei um novinho, mas quando eu estava fazendo esse trabalho, eu usei a capa do meu livro antigo, que é um livro, para mim, que me deu muita resposta, me trouxe muita resposta. E eu confesso a vocês, foi o primeiro livro espírita que eu peguei em minhas mãos, O Consolador. Foi num momento muito importante. A minha sogra era espírita, e ela tinha partido em setembro. E eu
decidi, por um motivo muito importante, no mês de janeiro, aceitar ir à casa espírita. Me puseram nas mãos, por primeira vez, o livro O Consolador, que era o livro que seu Rubens estava estudando no Centro Espírita Nosso Lar, em Londrina, norte do Paraná, onde estávamos morando por 3 meses. Eu tive meu bebê lá, a Giovana lá. Então, reconhecendo, diz a questão 125 desse livro super importante. Se você não tem, dê uma olhadinha. Ele é tão completo, perguntas e respostas. Abre a hora que quer, lê a pergunta que quer, não precisa ficar, é bom estudo, mas ele tem as respostas que você quer na hora que você quer, só olhar no índice. 125. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre do nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Aí o nosso querido Emmanuel responde: os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência e da humildade. Da ausência, onde que eu estou? Estava lendo aqui, parou. Da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação do egoísmo, rebeldia e necessidade do sofrimento. Talvez a gente não precisasse ter essa necessidade se já fôssemos espíritos evoluídos, nas categorias que lá consta no início do nosso livro dos espíritos, não é? Porque nós temos as categorias de espíritos, até chegar nos espíritos crísticos, não é? Mas a importância da gente ter essa certeza de que nós é que impomos esses obstáculos, e nós podemos fazer tudo muito simples, porque ser bom é simples. Ser mal é muito mais difícil. Ser mal deixa você carrancudo, deixa você ambicioso, deixa você isolado, deixa você sem amigos, você pode ser rico dentro de casa, ser odiado, todo mundo te obedece, mas se você é odiado ou odiada, porque você é aquele que usufrui do poder efêmero terrestre. Esse ponto para nós, espíritas, é um ponto muito importante. Aquele que tem o poder na mão, poder social, o poder da empresa, o poder que quer que seja, da religião, da sua igreja, ele tem a obrigação de lavar os pés de todos. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Lavando os pés dos apóstolos? Pena que eu não pus a foto aqui de Jesus abaixado, lavando os pés de todos os apóstolos. Depois ele ensinou que eu lavasse os pés dos outros, para nos ensinar o senso da humildade. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Lembremos que a Terra, neste momento, ela está incluída na categoria de mundo de expiações e provas. Ela está se preparando como um todo, como terra, mas a terra não é a terra uma coisa isolada, nós somos a terra. A minha consciência faz parte da terra, a minha consciência faz parte da consciência coletiva que movimenta a terra para a ascensão ou para a desdita. A gente não retroage, não retrograda, a gente só está aqui para ascender, nós podemos estacionar. Então, este é o momento da ascensão para um mundo de transição, não é? Transição para um mundo melhor. E nós precisamos, juntos, ver o que está nos acontecendo a nós, a nossa família, a comunidade, ao nosso quarteirão, a nossa cidade, a nossa casa espírita, ao nosso país, ao nosso continente, aos continentes e ao mundo. Hoje, neste momento, o foco do pequenino vírus Covid-19 está em todas as partes do mundo, nas tribos indígenas, nas indígenas aborígenas da Nova Zelândia, da Austrália,
os nossos irmãos da África, não tem onde não tenha. Como foi espalhar isso? Os espíritos sopram onde quer, como quer, conformidade com o trabalho deles, não é? E eles estão nos chacoalhando, nos chamando a atenção, e muitos não estamos despertando. Realmente não estamos dando o devido valor a este momento porque passa o nosso planeta Terra. Mas, veja a resposta. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores, na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Lei de causa e efeito. Se hoje estamos passando por este problema, que graças a Deus, como diz Manuel Filomeno de Miranda, não é uma guerra, podia ser uma guerra onde as bombas cruzariam o planeta e se autodestruiria. O estrago seria muito pior. O Covid aí está, substituindo esta guerra nuclear para nos chacoalhar, nos dar uma trégua, nos dar a oportunidade de vencermos esse mal, não só o mal externo, mas o mal que ainda está dentro de nós. Revela também o objetivo mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. Então, aqueles que estamos sofrendo um câncer, quimioterapia, brigando, por que eu estou com isso, por que eu tenho que passar por isso? Perdão. Eles mal sabem que o câncer é um medicamento para a cura da alma. Qualquer doença, qualquer sofrimento na carne, nós temos a dor, podemos não sofrer como o meu esposo, né? Um câncer invasivo, grau 3, sem condição de cura, sem condição de reverter. Ele, como espírita de berço, sabia que tudo passa, aquilo também passaria. Hoje está nas paragens nos auxiliando. Um ser de luz, um ser querido, um espírito amigo, um anjo que Deus, por sua bondade infinita, colocou em minha vida como o meu esposo, já por algumas encarnações. E o meu esposo, ele não blasfemou, ele sabia que ele estava com essa dor, com esses problemas, mas não havia sofrimento da alma, não havia sofrimento moral, não havia blasfêmia, nunca houve blasfêmia, houve um exemplo de resiliência, resignação, compreensão e orações, todos os dias nosso Evangelho no lar, para nos ajudar, não é mesmo? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Eu tenho certeza, não relativa, eu tenho certeza, eu, Elza, tenho certeza absoluta da continuidade da vida, da imortalidade na alma, especialmente depois que trabalhei algumas vezes ao lado do pintor mediúnico Florencio Anton, cujos espíritos, mesmo não espíritas, Renoir, Van Gogh, outros, não é? Turner, etc., fazem o trabalho para mostrar a imortalidade da alma. Como você vai trabalhar essa imortalidade, se com religião, com filosofia, com o que quer que seja, é problema de cada um, ou é de cada um buscar esse conteúdo. Eles provam a imortalidade da alma. Porque Renoir conversou comigo em francês, me mostrou como trabalhar 3 tipos de tintas sem que elas misturassem e sujassem a tela. Ele passava amarelo em cima do verde e não ficava em cima do azul e não ficava verde. E ele sabe, por algum motivo, lógico, ele é um espírito, sabe que eu fiz belas artes, que eu trabalhei com pintura, que eu tenho exposições feitas em quadros no Japão e outros lugares, não é? Paraguai, etc. E ele, então, me ensinou. Aí vem o espírito britânico e conversa comigo em inglês, no seu sotaque maravilhoso, mais clássico. Então, isso para mim, eu não preciso mais nenhuma comprovação. Eu nem precisaria comprovação, não é? Mas eles são tão benevolentes, tão bondosos, que nos dão colheres de chá. E eu agradeço muito ao Florencio Anton pela sua dedicação, pela sua pureza de alma em nos trazer esse conteúdo maravilhoso. E os espíritos são bravos, assim, no sentido de tem bagunça, tem barulho, tem ruído mental, tem problema, eles pedem, por favor, façam silêncio, vamos colocar uma música suave, vamos entrar em sintonia para podermos fazer um trabalho de amor. Isso para mim conta muito. Então, o Espiritismo revela que a causa
de todos as nossas dores morais, sofrimentos, está nas existências anteriores e na própria destinação do nosso planeta, como mencionamos antes, onde o homem expia o seu passado. É da lei, essa lei não vai ser mudada. É lei de causa e efeito, é lei de ação e reação, é lei da química espiritual, é a lei divina ou natural. Está nos universos. Deus cria incessante, Deus é essa força criadora, Deus é o nosso pai e mãe, Deus, nosso pai e mãe criadores, não é? Então, assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, e consolação pela fé e pela esperança. Então, aqui nós vemos que as instruções dos Espíritos, no advento do Espírito da Verdade, que diz, isso em Paris, 1860, o Espírito da Verdade trouxe esse estudo. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora. A minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Bonita essa imagem, não? Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, essa frase, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas, é o Deus a quem reverenciamos e temos gratidão por ser nosso Pai, por ter nos criado, por nos dar a oportunidade de estarmos reencarnados no aqui e agora, quando a fila no plano espiritual é tão grande, e agora está a separação do joio do trigo. Muitos espíritos encrudecidos, embrutecidos, malévolos, não reencarnarão mais nesse planeta, já tiveram N oportunidades, reencarnarão em espírito, em mundos inferiores, para ajudar na evolução daqueles mundos. Lá eles vão trabalhar, vão fazer o que deve fazer para a própria evolução, começando novamente a auxiliar os aborígenes, ou os espíritos, os indígenas, os nativos, com o nome que seja, né, daqueles planetas onde irão ser levados, onde estão sendo levados. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, não é? Sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai, acredite, tenha ligação com Deus, faça prece, tenha esperança, acredite, meus irmãos, a vida não termina com a morte. Ah, a vida é uma só, Elza, tem que aproveitar. Eu digo, você está muito certo, a vida é uma só, mas ela é eterna. Ela tem estações de existências. Para cada reencarnação nossa, nós aportamos numa estação da existência e vivemos naquele período que precisamos, seja de 3 anos, 1 mês, no ventre materno, 1 mês fora do ventre materno, 1 ano, 10, 15, 20, 90, 103 anos. Não é? Como esse cidadão de um país europeu, que fazia 10 anos com uma doença incurável, brigando na justiça para querer a eutanásia fosse liberada para ele. Ele não conseguiu que o governo liberasse a eutanásia. O que ele fez? Foi no país vizinho, pagou a eutanásia, quando ele podia ter esperado um pouco mais, estava com 103 anos, um pouco mais, ele ia partir do mesmo jeito, estava quase ali, como que diz assim, quase na praia, né? E fez esse desserviço antes. Aí, meus amigos, a tocha da clemência, né,
A tocha da clemência, que a clemência divina nos coloca nas nossas mãos. É a luz do Mestre. Nós temos esse poder, todos nós. Não existe favorecidos no reino de Deus. Não existe favorecidos por Jesus. Aquele lá nasceu como um príncipe. Tudo para ele dar certo. Não precisa nem fazer nenhum esforço e ganha na loteria, e compra carro, e tem casa na praia, casa no campo, e viaja, e faz holidays, não precisa trabalhar, e tem empresa, blá, 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 blá. Mas ele já está sendo treinado, ele já está sendo testado. Quando você talvez já tenha passado nesse teste em encarnações passadas, meu irmão. Vamos dar graças em tudo que temos. Estamos com dor, sofrimento, temos um câncer, uma notícia ruim. Vamos dar graças a Deus. Esses dias eu estava sentado nessa cadeira que eu estou com vocês agora, fui brincar com o meu cachorrinho, que pediu atenção, fui me virar, a cadeira caiu e bateu na minha cabeça. De uma forma tão forte, tão dolorida. Imediatamente eu orei o Pai Nosso, que eu gosto muito do Monsenhor Horta, agradecendo a Deus, porque eu me vi que nada aconteceu. O meu cãozinho percebeu, meu pequenino, percebeu que alguma coisa tinha acontecido, e ele pulava e lá meio que rosnava, fazia alguma coisa, um sinal que alguma coisa tinha acontecido. Eu só acariciei a ele, só falei, be calm, né? Esteja bem, esteja calmo. E agradeci a Deus, né? Nosso Senhor Jesus está sempre conosco. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes e extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos dos erros. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. As verdades se encontram no cristianismo. Os prós que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, em túmulo que acreditáveis vazio, vos clamo. Então não há túmulo vazio. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, nos disse Jesus. Aqui, uma inundação de lama, não é? Ocasionado pelas leis naturais. Leis normais. Quantos pereceram? Não sabemos. Sabemos que era hora de partirem. Do modo como partiram, só Jesus sabia, só Deus sabia, só o governador da terra sabia, só nossos benfeitores sabiam. Aqui temos uma mãezinha, uma criança necessitada, na fila, esperando, não pus a foto toda, esperando a doação de uma cesta básica. Nós podemos fazer isso, aliviar a dor do irmão, seja da fome, aquele que você dá uma cesta básica, nem pergunta se tem dinheiro, se comprou gás, se tem gás em casa, né? Aí a senhora falou assim, ai, muito agradecida, tal. Será, seu Daniel, que o senhor me arruma um dinheirinho para comprar o gás, que eu estou há 2 dias sem gás, não tenho nada para dar para as crianças. Isso toca a nossa alma. Vamos lavar os pés dos nossos irmãos com dignidade. Não vamos jogar na cara das pessoas uma roupa usada. Vamos dar com amor. Vamos fazer com que a pessoa que receba como se estivesse fazendo um favor para você. Não importa. Vamos fazer de amor. Oh, meu irmão, comprei isso aqui para mim, mas não me serviu. Será que você gostaria de ter, né? Me perdoe porque eu usei uma vez só. A pessoa vai receber com muito carinho. Assim que a gente deve fazer. É pelo menos o que eu ensinei meus filhos a fazerem, né? O Espírito de Verdade, continuando, em Paris, 1861, no item 6, nos diz, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível das suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinarem
em vós, a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mal desnudo entre vós será talvez o resplandecente. Então, eu sou o divino jardineiro. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos, assistem os seus irmãos, são os meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopre dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos no mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Eu sou o grande médico das almas, nos diz o Espírito de Verdade em Bordeaux, 1861. E venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todo vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Estou passando da hora, vou acelerar um pouquinho. Que, no fundo, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas, né? A gente às vezes não sabe sofrer, não é? Tem o bem e o mal sofrer, e a gente às vezes não sabe sofrer. Esse está no livro Consolador, que vocês agora estão vendo aqui na questão 196. Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril. Eu achei tão interessante, porque a gente faz queixa, né? Ai, por que Deus me dá isso? Ai, por que eu sofro? Ai, por que isso, né? Então, a maioria não passa de lamentação estéril. Aqui o homem se acostumou com um vício qualquer, né? Aquele que pede, todo dia a mesma coisa, fica naquela ladainha, e não faz nada, às vezes, para conseguir fazer uma mudança na sua vida, para entender o seu sofrimento, ou para conseguir a amenização da sua cura, não é? O homem se acostumou com um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Aí, eu faço uma repetição muito grande daquilo que eu almejo no meu dia. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz. E vou melhorar a minha vida. A minha vida, lembrando que eu estou aqui na existência, a minha vida é eterna. Eu preciso de evoluir de uma forma correta. Essas são as palavras que Amélia Casalma, minha irmã da África, de Luanda, Angola, que é presidente e fundadora da SEACA, Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola, e de um grande complexo de atendimento lá, que é as obras das Casas André Luiz, né? Casa do Caminho André Luiz, que faz um trabalho de atendimento de 6.000 refeições crianças por dia, com hospital e maternidade, com parto natural, onde todas as mães querem trazer os seus filhinhos. Aí, meus irmãos, falando em filhinhos, eu escrevo livro para crianças, então gostaria de convidá-los, quando desejarem, se possível, a visitar o meu site, simplesinho, porque eu mesmo que faço, com livros infantis sobre espiritualidade, para cada situação que a criança ou a família está passando, a gente tem um livrinho, né, sobre a adoção, sobre crianças
com defeitinhos no corpinho, sobre crianças lazy, sobre tratamento com os animais, né, quando você machuca os animais, sobre comer demais, enfim, é uma quantidade de livrinhos que vem nos auxiliar. E esse livrinho aqui está no Amazon. E a venda desse livrinho, que você vai adquirir no e-book, está ajudando a nossa ONG no Brasil, com crianças da comunidade do Icaraí, no bairro Uberaba, em Curitiba, onde abriu as portas novamente ontem, após esse momento pandêmico, né? Com as refeições do dia para as crianças dos 2 turnos, da manhã e da tarde. E atendemos mais de 100 famílias com cesta básicas, famílias muito necessitadas. Eu aqui queria agradecer a todos de coração pela oportunidade que me deram de conversar um pouquinho com vocês, pedindo a Jesus que abençoe a todos, que é o mestre e amigo de todas as horas, que esteja com nossos irmãos dos 4 cantos do mundo, especialmente os da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que eu prezo muito. Que Jesus nos guarde, nos abençoe, nos dê a sua paz, para que possamos controlar as nossas emoções, fazendo com que o nosso dia a dia seja uma estrada construída de alegria, e que nessa estrada possam passar todos os nossos irmãos de todos os continentes e terras de além-mar. Muito obrigada, queridos. Fiquem com Deus. Muita paz. Gratidão.